Leitura de Salmos. Hoje vamos ler o Salmo de número 55. O Salmo de número 55 é um lamento. Quem escreveu o Salmo 55 foi o rei Davi. Veja o que ele fala do versículo 1 até o versículo 8. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Ele está fazendo uma súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Então, aqui do versículo 1 até o versículo 8, nós vemos que Davi, que é o autor do Salmo 55, fala que ele está sendo perseguido, e que se ele pudesse, nós colocamos em verde aqui os versículos 6 e 7, porque aqui traz uma ideia principal. Ele gostaria de ter asas como uma pomba para que ele pudesse fugir e ficar em descanso. Ele fala no versículo 7, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Aqui do lado do versículo 7 tem um selá. Eu tenho comentado na leitura dos Salmos que a palavra selá significa pausa. O livro dos Salmos é um livro de louvores. O povo de Israel canta os Salmos, ou eles recitam publicamente. Todas as vezes que eles cantam o Salmo ou recitam ele, quando tem um selá, eles dão uma parada para meditar naquilo que falaram. Então aqui a parada seria: imagine que situação de estar sendo perseguido a ponto de desejar ter asas como uma pomba para voar para um deserto, para ficar bem longe das perseguições. Isso pode acontecer quando uma pessoa está sendo perseguida. Ela pode pensar em fugir o mais rápido possível daquela situação. E essa primeira parte do versículo 1 até o versículo 8, o rei Davi fala sobre isso, que ele quer fugir. Versículo 9: Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Ele pede aqui que Deus divida a sua língua, significa que Deus diga a palavra da justiça. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e enganos não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Então aqui você vê que no versículo 9, o rei Davi pede que o Senhor despedace. Ele fala: despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Ele está dizendo para que Deus venha realizar uma destruição. Pedir para despedaçar é pedir para destruir. E ele fala: despedaça, Senhor, e divide a sua língua. A língua do Senhor faz a palavra do Senhor. Quando Deus lança a sua palavra, ele lança a sua justiça. Então ele está dizendo o seguinte: ele estava sendo perseguido por uma pessoa que era próxima dele. Então ele fala: despedaça, Senhor, e divide a sua língua. A língua para declarar a justiça e a inocência do rei Davi, e a outra parte para declarar que o seu inimigo fosse despedaçado. Ele fala aqui:
Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, ou seja, que a língua do Senhor declare a justiça a meu favor e declare o castigo em relação ao traidor. Divide a sua língua, pois o que eu tenho visto é violência e contenda na cidade. De dia e de noite, versículo 10, eles andam ao redor da cidade, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Verso 11, maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Davi aqui estava falando a respeito de Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era o conselheiro de guerra de Davi. No livro de 2 Samuel, nós vemos o momento em que o filho do rei Davi se revolta contra o próprio pai. E Absalão, que era o filho de Davi, ele procura conselhos para destruir o seu próprio pai, que era Davi. A Bíblia conta que Aitofel era o conselheiro de Davi. Ele abandona Davi, se junta com Absalão e dá conselhos para que Absalão encontre uma estratégia para conseguir destruir Davi e se tornar o rei no seu lugar. Então esse Salmo 55, Davi está fazendo uma lamentação. Ele está fazendo uma lamentação, uma oração de lamentação a Deus, pedindo que Deus escute ele porque ele está sendo perseguido. E a perseguição que ele está sofrendo é do próprio filho e do conselheiro de guerra dele, que era Aitofel, que o traiu para se juntar com Absalão para tirá-lo do poder. Então ele lamenta e diz: se eu pudesse ter asas como uma pomba, eu voaria para o deserto, para ficar longe. É o versículo 1 até o versículo 8 que nós lemos. No versículo 9, Davi pede o quê? Despedaça, Senhor, e divide a sua língua. Ou seja, divide as línguas, Senhor, declara a minha justiça e a condenação deles. Pois eu tenho visto violência e contenda na cidade. A violência e a contenda que Davi está vendo na cidade são essas artimanhas, essas preparações e estratégias para derrubá-lo do reino. Então, a cidade aqui ele está falando de Jerusalém, onde ele reinava. A traição estava sendo articulada para a sua destruição. Versículo 10. De dia e de noite eles andam ao redor dela. Sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Eles estavam ali, articulando, pensando mal, tentando pegar Davi. Versículo 11. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. O amigo dele aqui era Aitofel. Versículo 14. Praticávamos juntos, suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. Então veja que ele tinha uma relação de amizade com Aitofel. Aitofel era o amigo dele. E ele está dizendo aqui, do versículo 9 até o versículo 14, quem me traiu? Quem me gerou essa lamentação? O meu amigo, que andava comigo. Por isso que doeu. Versículo 15, a morte os assalte, e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Agora no versículo 15, Davi, ele faz uma imprecação. O que é uma imprecação? É uma palavra forte para que Deus realize vingança sobre aqueles que fazem o mal. Ele lança uma imprecação. Ele fala que a morte os assalte, que a morte os surpreenda, os pegue de surpresa, e que vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia
orarei e clamarei a ele, e ele ouvirá minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade. Selá. Aqui o Selá é mais uma pausa. Então, Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade. Essa pausa aqui é para destacar: pode confiar em Deus, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Ou seja, eles não honram a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu escudo sobre, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Então, o Salmo 55 é um salmo de lamentação por traição. Davi confiava em Aitofel, que era o seu conselheiro de guerra. Mas Aitofel, quando viu que Absalão, o filho do rei Davi, se levantou contra o pai, deixou de apoiar o seu rei, que era Davi, e se juntou com o inimigo de Davi, com Absalão. Isso gerou essa dor, esse sofrimento, que Davi orou pedindo a Deus que o guardasse, pedindo a Deus que o protegesse. E ele aqui deseja, como ele diz: se eu pudesse ter asas, eu voaria, como uma pomba iria para o deserto, para escapar de toda essa traição. A dor de Davi é por causa da traição, da perseguição de um amigo dele, com quem ele ia para a casa de Deus junto. O que o Salmo 55 nos ensina? Nos ensina que traições podem acontecer, mas você deve se lamentar para quem? Davi resolveu se lamentar para Deus. E na parte final que nós lemos, nós vimos que ele disse: o Senhor é aquele que me livrará, o Senhor é quem me guardará. O que nos ensina a não termos medo se ocorrer algum tipo de traição e perseguição. Podemos nos lamentar e receber o conforto de Deus, consolarmos-nos com Ele, e podemos confiar que o Senhor é aquele que devolverá o mal para o perseguidor e para o que faz o mal, e guardará aquele que confia nele, trazendo segurança e proteção. Agora, finalizando essa mensagem de hoje, quero fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. Salvação do quê? Com os nossos pecados, não temos como chegar até Deus. Mas quando aceitamos, quando confessamos Jesus, recebemos o perdão dos pecados pelo sangue que ele derramou na cruz, e dessa forma ficamos limpos e podemos ir até Deus. E por essa razão, fazemos a oração de confissão. E Deus é aquele que nos guarda, aquele que nos cuida, aquele que nos protege, aquele que nos consola e aquele que nos dá livramento dos nossos inimigos. Se você ler no livro de 2 Samuel, você vai ver que Deus fez com que o conselho de Aitofel e toda a estratégia preparada por Absalão contra ele fossem destruídos. Deus livrou Davi e Davi voltou a reinar da forma como ele reinava anteriormente. Deus honrou o rei Davi. Quando Absalão, você lê isso em 2 Samuel no capítulo 15, Salomão, o próprio filho do rei Davi, se levantou contra ele. Davi, para não entrar na guerra, pegou
as suas coisas e se refugiou. Ele fugiu. Durante o tempo em que Davi estava fora da cidade, nós vimos no Salmo 55, eles estavam lá criando estratégias para encontrá-lo, para matá-lo. Mas Davi se refugiou em Deus, se lamentou para Deus, confiou em Deus. E no final de toda a história, quando você lê o livro de 2 Samuel, Deus restituiu Davi ao trono, derrotando todas as estratégias preparadas contra ele. Então, Deus é aquele que guarda e cuida, protege você de todo mal. Por isso, não pense duas vezes, entregue a sua vida para Jesus, para ter o perdão dos seus pecados, para que você possa estar com Deus. Faça comigo essa oração que está aqui na tela. Vamos fazer essa oração agora. Entregue a sua vida a Jesus, ligue o seu pensamento com Deus, creia que Jesus é o Filho dele e faça essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que só Jesus salva. Participe dos cultos para conhecer mais a Bíblia e entender a vontade de Deus para a sua vida e ore diariamente, falando diretamente com Deus em nome de Jesus. Você não precisa orar em nome de mais ninguém, somente em nome de Jesus, porque foi Ele que morreu por nós na cruz e deu o sangue dele, puro, para nos limpar de todo pecado. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos salmos que vamos meditar. Faça um convite para que você medite nos salmos. Os salmos são orações que trazem intimidade e comunhão com Deus. Deus abençoe a sua vida. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Dê glória ao Filho, porque Ele entregou a sua vida por nós. Dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos cuida todos os dias até o fim. Por isso damos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo eternamente. Amém.